Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Marcela e ao Museu do Amanhã pelo convite, de poder estar aqui apresentando isso. Eu gostaria de refletir um pouco na questão da inclusão e inteligência artificial, também uma questão de entendimento das possibilidades e do que a tecnologia pode fazer. Então, quando eu recebi esse convite, eu resolvi refletir um pouco o que é essa tecnologia que todo mundo fala. Então, a minha missão aqui é trazer um pouco, desmistificar um pouco ela e trazer um pouco o que é a história dessa inteligência artificial e de onde ela vem e para onde que nós estamos indo, e alguns dos desafios. Hoje, a inteligência artificial está em tudo que nós fazemos. Em todas as atividades humanas, você encontra um pedaço dela. Ela está muitas vezes escondida, você não está enxergando, mas ela cada vez mais está fazendo parte do dia a dia de nós todos. E mais importante, hoje você tem contato com ela. Quem tem celular aqui? Um smartphone, por exemplo. Todos que têm um celular hoje, nessa audiência daqui, está interagindo com a inteligência artificial de uma forma ou de outra. No filtro que está tirando o spam do seu e-mail, ou quando você recebe uma recomendação de livro ou produto que você quer ou não quer, ou que não imaginava que você queria, ou quando você recebe o convite do seu ex-namorado que você cancelou no Facebook, e ele fica insistindo que você quer de volta ser amigo dele, ou quando você tem ferramentas que estão fazendo reconhecimento de imagem, ou quando você fala com seu celular. Isso tudo tem por trás algum algoritmo de inteligência artificial. Mas o que é essa inteligência? O que torna uma máquina inteligente? Eu acho que isso é uma pergunta fundamental que já vem há muitos anos. E ela tem duas perspectivas. Uma perspectiva é o famoso Turing Test. É você falar, o que é uma máquina inteligência? Bem, se ela se comporta como um ser inteligência, ela é uma máquina inteligência. Então, vocês provavelmente conhecem o Turing Test, que basicamente é a ideia de você tem uma parede, você está conversando ou que você está conversando com um ser humano ou com uma máquina, e você faz perguntas, qualquer tipo de pergunta para essa pessoa do outro lado, e se você não conseguir identificar se é um ser humano ou se é uma máquina, ela passou no teste. Essa é uma visão de o que é uma máquina inteligente. Ela se comporta como ser humano. Uma outra é você pensar que é uma máquina que ela mímica, ela simula o pensamento humano. Isso é uma outra linha de pesquisa que olha muito o que ele chama de redes neuronais, como você olha o entendimento da máquina através da forma com que o ser humano funciona. Essa é uma linha que mais adiante eu vou falar um pouco mais dela, porque ela tem implicações muito grandes na grande evolução da inteligência artificial nesse momento. Mas isso nos leva um pouco, o que é essa máquina? O que ela tem que demonstrar para ser inteligente? De um lado, isso aqui é o criador de uma das linguagens mais importantes, que eu chamo de Lisp. Basicamente, é um problema de representação do conhecimento. Então, a máquina tem que ser capaz de representar o conhecimento que ela tem. Eu preciso codificar esse conhecimento. Eu preciso saber ter goals e executar esses goals. Esses aqui são alguns robôs desenvolvidos pela CMU nos Estados Unidos, que você pode chegar e pedir para ele te trazer o cafezinho. Agora, para ele saber, para te entregar o café, ele tem que saber que ele tem que ir fazer um caminho, o que significa café e como que eu tiro o café. Então, ela tem que saber executar comandos. Outro, ela tem que ser capaz de traduzir e entender linguagem humana, que é um dos aspectos. Isso aqui, na verdade, foi um trabalho feito em 1954, que foi um dos primeiros tentativas de desenvolvimento de máquinas de inteligência, foi o quê? Traduzir de russo para inglês, por causa durante a Guerra Fria, uma coisa que eles mais queriam é poder entender o russo, e foi uma falha tremenda naquela época, e finalmente eles descobriram que um problema de linguagem é um dos problemas mais difíceis que tem. Ele precisa perceber o mundo, ele precisa ter percepção das coisas, Aqui, lembrando do filme 2001, quando ele começa a perceber as intenções do astrônomo, do astronauta. Então, ser capaz de perceber, porque não é simplesmente eu entender cognitivamente as coisas, eu preciso perceber as coisas. E eu preciso experimentar o mundo. Sem eu poder experimentar o mundo como nós experimentamos, eu não consigo ter um conhecimento, um crescimento como um ser humano. Aqui a história é só o robô que experimenta, ele passa pelas experiências que os humanos passam. E ele tem que ser capaz de tomar decisões. Eu tenho que saber tomar decisões de uma maneira rápida,
ou de uma maneira lógica dentro de alguma lógica que a gente defina, né? E, eventualmente, essa máquina ela tem que ter um conhecimento geral, né? Uma das coisas mais difíceis, um dos grandes desafios, é você alcançar esse conhecimento geral, né? Então, esses são alguns dos atributos que a gente começa a entender, tentar... Nós estamos ainda para chegar, né, no momento que a gente vai conseguir resolver todos eles, mas esses são alguns dos atributos humanos que você imaginaria para uma máquina inteligente. Então, nós estamos agora, né, dados 50 anos de trabalho em pesquisa nessa área, a gente acredita que a gente está entrando numa nova era, que a gente chama dessa era de sistemas cognitivos. Quer dizer, são sistemas agora que não são mais programáveis, como criação de regras para execução de ações. Basicamente, esses programas, você ensina esses programas a executar, né? Então, nós acreditamos que nós estamos nessa era. Mas isso nunca foi tão tranquilo, né? Se você olhar o histórico da inteligência artificial, uma das coisas que eles sempre falam são os invernos, né, que eles chamam de winters, que foram momentos em que há grande desilusão sobre o potencial disso, né? O primeiro inverno foi quando se descobriu que o problema de linguagem era um problema maior, muito maior do que imaginavam. Depois, se começaram a usar técnicas de neural networks para tentar resolver problemas, foi uma desilusão. Então, nós temos esses ciclos, né? Depois tentamos esses sistemas especialistas, e agora nós estamos numa nova tentativa. Quer dizer, alguns pesquisadores, alguns proeminentes na área acham que nós já passamos do momento que isso não tem retorno mais. Mas nós estamos ainda para entender realmente qual que vai ser o próximo, ou se vamos ter mais um winter, ou se estamos no que eles chamam de AI Spring, né, que é a primavera do AI, da inteligência artificial. O que nós acreditamos é que nós temos também num momento em que a gente chamar de inteligência artificial limitada. Eu não estou conseguindo resolver problemas genéricos ou problemas como o ser humano resolve. Eu estou conseguindo resolver problemas muito específicos, de domínios muito específicos, né? Quando você fala com a Siri no seu celular, por exemplo, você basicamente está falando com um vocabulário muito limitado. Ou, de certa forma, ele está treinando você a falar como ele consegue entender, né? A gente acredita que, por volta do meio do século, você vai ter o que eles chamam de inteligência expandida. A inteligência expandida é muito mais o caso em que você consegue, a máquina consegue aprender um pouco mais com os dados e expandir a partir desses dados um conhecimento maior. E o que eles falam, eventualmente, de inteligência artificial geral, quer dizer, você tem um conhecimento ou ter um conhecimento até maior do que o ser humano nesse momento. Isso lá para o final do século, né? Então, é só para ter uma noção. Mas, então, como que ela se formou? A inteligência artificial ela tem duas vertentes, ou tem mais, mas vamos simplificar e deixar duas vertentes. Uma vertente que puramente busca você representar o conhecimento e criar formas de você entender que a máquina tem inteligência através da interpretação desse conhecimento, e tem um outro que tenta entender e mimicar ou simular como o ser humano tem inteligência, que é o lado mais de neural networks. Eu vou falar um pouco mais desse lado, que é o lado que hoje está se despontando e trazendo maior crescimento, maior avanço na área de inteligência artificial, né? Então, aqui só para mostrar um pouco, né, botando aquele mapa, nós só tivemos esses em amarelo, são essa tendência mais de cognitivista, de redes neuronais, e no meio esses simbólicos, mais essa representação formal do conhecimento, né? E como que começou? Na verdade, isso não é novo. Isso começou em 58, né? Rosenblatt, ele foi a primeira pessoa a pensar assim: poxa, será que eu não consigo representar o conhecimento da mesma forma com que o cérebro humano funciona? Então, o primeiro problema que eles estavam resolvendo era um problema muito simples. Era um problema assim: será que eu consigo criar uma máquina que separa o que é uma separação linear de dois grupos diferentes? Então, eu conseguia fazer separação linear de uma maneira bem tranquila, mas eu não conseguia resolver problemas mais complexos, né? Como, por exemplo, tentar resolver separar aqueles dois grupos ali, que eram aquele círculo.
E aqui é a mesma coisa. Então, como que a gente faz? Basicamente, a gente transforma, né, aquela visão de uma rede num sistema matemático. Então, na verdade, quando a gente fala de uma rede social, uma rede neuronal, basicamente é um modelo matemático, né? E com isso, mas a grande dificuldade aqui é que esses modelos, eles não... como que eu faço para aprender, né? Que é um dos grandes desafios. Eu cheguei no limite que, em 1972, eu sabia que eu não precisava de redes mais complexas para resolver, mas eu não conseguia saber como treinar. E isso surgiu, eventualmente, houve um avanço na matemática, que surgiu esse conceito de backpropagation, que basicamente resolveu a questão de treinamento. E aí, a partir disso, eu consegui agora treinar essa rede de forma com que ela aprendesse com os erros. Então, basicamente, eu trago dados que estão anotados e eu vou conseguir aprender e treinar essa rede de forma com que agora ela consiga repetir o que o ser humano faz, né? E é interessante, isso aqui é um problema que aconteceu, é claro que, novamente, né, o Exército e as Forças Armadas estavam investindo nesse tipo de pesquisa, e eles fizeram um trabalho em que você tinha que reconhecer tanques ou caminhões atrás de árvores. E o que foi interessante é que eles pegaram um grupo de imagens e tentaram fazer esse reconhecimento, e foi muito bem, a máquina conseguia muito bem fazer esse reconhecimento. Mas o que aconteceu? Quando eles colocaram um outro grupo de dados, esses dados, de um dado foi treinado com céu azul e o outro dado foi treinado com céu com nuvens. E o que acontece? A máquina ela reconheceu não a imagem, mas a luminosidade na imagem. O que é interessante, o ser humano nunca iria reconhecer a luminosidade na imagem. A gente reconhece o que está na imagem. Então, mostrou, de certa forma, não só a dificuldade da máquina de ser treinada e reconhecer, por exemplo, padrões como esse, mas também o que ela considerava importante naquela imagem, que não tinha nada a ver com o que o ser humano considera importante na imagem. Então, grandes desafios, né? E o que acontece? Eventualmente, você tem a internet surge, né? Com a internet, milhares de gatos, né? E por que os gatos são importantes? Na verdade, os primeiros experimentos aqui com gatos foi um trabalho feito pela Google, em que eles conseguiram usar um grande poder computacional e trouxeram essas redes neuronais e elas conseguiram, pela primeira vez, identificar gatos. Porque um dos grandes desafios, o gato, você pode chegar e falar para o computador, não, um gato tem 2 orelhas, um rabo, 2 patas e tem pelo. Mas gato, cachorro, tudo isso tem essas mesmas características. Então, mas eles conseguiram, através de uma rede, classificar isso. Embora, não sei se vocês notaram, tem um hamster aqui, né? Então nem sempre ela funciona, né? O ser humano não iria errar essa, mas tudo bem. Então, o grande avanço foi realmente você ter uma quantidade imensa de dados anotados. Quer dizer, isso foi um esforço da comunidade de pegar milhares de imagens e fazer as suas anotações, ter um grande poder computacional, de forma que você agora pudesse criar redes, né, de volta para o futuro, redes extremamente mais complexas, né, que elas fossem capazes agora, né, eu entro com os dados, eu consigo ter uma representações por camadas do que são essas informações que eu consigo fazer essa classificação, definir se é um gato, ou se é um livro, ou o que for, né? Ou, por exemplo, aqui, eu ser capaz de identificar o rosto de um ser humano, né? E agora, o que acontece? Hoje em dia, a grande discussão na parte de inteligência artificial é você criar essas redes, né? Boa parte hoje da mágica de todos esses algoritmos são criar essas redes. Então, existem vários modelos, várias arquiteturas que estão sendo criadas. Por exemplo, tem arquiteturas aqui, como aquela de Recurrent Neural Networks, por exemplo. Ela é uma arquitetura que, por exemplo, é capaz de ter uma memória. Então, ela é capaz de resolver problemas que dependem do tempo. Tem outras que elas imitam, por exemplo, como que é a visão humana. Então, basicamente, grande parte do desenvolvimento hoje está em cima disso. Mas o desafio é que uma coisa é você reconhecer uma imagem, a outra coisa é você interpretar essa imagem. Então, o que nós vemos no domínio, e parte do trabalho que nós estamos fazendo, é você ser capaz de não só
entender essa imagem, reconhecer essa imagem, mas como que eu faço uma interpretação? Porque quando um médico olha uma imagem dessa, ou um geólogo olha uma sísmica, ele não está apenas olhando o padrão visual dali, ele está interpretando, usando o conhecimento dele para resolver isso. Então, os desafios que nós estamos chegando hoje é você trazer, unificar, não só as tecnologias de imagem, as tecnologias de AI, mas como que eu trago aquilo para a prática e também o conhecimento que tem de domínio. Isso nos leva, né, a avançar o que nós podemos fazer com interpretação de imagem, não só apenas buscar ou reconhecer as imagens, mas também descrever, aprender e interpretar. E isso nos leva, eu acho que também é uma questão importante, né? Eu acho que uma das grandes funções de AI é essa mudança, né? Quando eu fiz o meu doutorado, quando eu estudei isso, a gente falava muito dessa questão, não é questão de inteligência artificial, mas é como que eu crio ferramentas que aumentam a minha inteligência, que elas me apoiam nas decisões que eu tenho que tomar. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora não é só AI como ferramenta, mas como essa AI pode amplificar a minha capacidade, né? Como que ela pode tirar parte desse load, né? Dessa carga que nós temos com todas as informações que nós temos. Então, era isso. Eu queria trazer um pouco essa discussão para desmistificar um pouco essa ideia de AI, para que a gente possa ter uma discussão um pouco mais rica, né? Um pouco mais informada sobre isso. Então, acho que agora eu abro também depois para a gente discutir um pouco mais isso. Obrigado.